Zé, pô, eu tô emocionado porque... Pô, eu que tô, obrigado pelo convite, caramba. Você, desculpa, você nem tem idade, mas você é dinossauro do humor do rádio, cara. A brincadeira é uma barbaridade, eu já chego aborrecido, ou será que eu tô errado? Pô! O que aconteceu que você tá tão zangado? Porque a gente começou muito criança, né? A gente começou 15, 16 anos, nos anos 80. É mesmo, cara. Então aí tudo molecada, né? Então... Mas assim, foi por pura brincadeira mesmo, assim? Como É porque eu acho que nos anos 80, o que as pessoas querem ser youtuber hoje, sim. querem ser digital influencer, a gente queria ser locutor de rádio, né? Tinham programas de humor que eu gostava de ouvir, então eu acho que era... E qual é o programa de humor? Pode falar, não? Claro, eu gostava do Show de Rádio, era um programa do Estevan Sangirardi, que ele ia depois dos jogos de futebol, eles faziam personagens... com imitações, eu achava o máximo isso. Sim. Isso é uma coisa que vinha desde os anos 70, eu ouvia quando eu era criança, e meu sonho era trabalhar nesse programa. E acabou que eu cheguei a fazer algumas coisas de graça para esse programa. Sim. Não deu certo de ficar muito, mas foi o máximo. E o Pardini e o Ivan trabalhavam no Show de Já Rádio. trabalhavam no rádio. Trabalhavam no Show de Rádio. Vocês conheceram na emissora? Eu conheci o Ivan, é uma história muito louca. Eu ia no Show de Rádio para fazer teste, eu achava que eu imitava um monte de coisa e tal. Sim. Imitava uns desenhos, umas coisas, quando eu estava acho que no segundo colegial, assim. E eu ia, era longe, eles faziam na Band, que para quem é de São Paulo, no Morumbi, é longe, eu morava no Paraíso. Era um rolê, para quem tinha 15 anos, 16 anos, eu ia lá. E o Pardini me dava sempre carona, porque esse programa era à noite, era às vezes quarta-feira acabava 11 da noite, meia-noite, para voltar não tinha mais ônibus. Sim. O Pardini me dava carona, ele sempre me dava as piores caronas, mas eu queria estar perto dele, ele me largava um lugar que não tinha nada a ver, e às vezes voltava ele e o Ivan, e eles me davam essas caronas. E uma vez... Você é o mais novo da turma? Sou bem mais novo, 10 anos mais novo do que eles. Aí, um dia tava uma chuva, eu tinha uma moto, tava uma chuva, lembra quando tinha aqueles bancos 24 horas na rua? Sim. Bradesco eletrônico na rua e tal? Eu falei, vai começar um dilúvio e eu vou parar e vou entrar, como eu tinha cartão do banco, eu falei, eu vou entrar para fugir da chuva. Eu entrei, o Ivan estava dentro dessa cabine. Não tem o menor sentido isso, porque é totalmente num bairro que não tinha nada a ver e nada, e a gente ficou amigo. Ele falou, olha, eu vou fazer um show beneficente, que ele lembrou que eu ia lá fazer as imitações, que eu ia na época lá imitar umas coisas que eles não imitavam, na época, que era tipo Bruno Lombardi, o senador Suplicy, umas vozes bestas lá que eu fazia, na época de moleque, ousado, nem eram tão boas assim. E aí eu ia lá e eles pegavam, porque é muito fácil, por exemplo, quando você faz uma imitação, quando você descobriu o que é que tem aquela imitação, depois que você descobre, todo mundo vai imitar a sua imitação, não vai imitar o cara a ser imitado. Então eu fazia algumas imitações antes das pessoas fazerem. Então, assim... E até os caras passam até a aperfeiçoar, muito mas melhor, você foi a referência. Exatamente, o cara descobriu, aquilo ali dá pra pegar, e aí vai todo mundo e faz. E aí eu encontrei o Ivan, mas eu era muito moleque, e aí ele falou, olha, eu vou fazer um show beneficente, você não quer ir fazer comigo? Eu falei, claro que eu quero. Pô, era tudo que tu queria. Tudo que eu queria. E aí eu percebi como eu era ridículo, porque eu não sabia nada, eu sabia fazer as vozes, mas eu tinha umas piadinhas muito ruins. Então o Ivan falou, o que você faz? Eu falei, olha, faço essa imitação, essa, aquela. Ele falou, tudo bem, mas quando você for fazer essa imitação, você tem que fazer uma piada, um quadrinho, um começo, um meio e um fim. E ele começou a me explicar isso e começou a me dar várias dicas, várias piadas, e a gente foi fazer esse show beneficente, foi muito legal realmente. Eu super envergonhado, tímido, mas eu sabia todas aquelas piadas que o Ivan tinha me passado. Aquilo ali foi decorado. Totalmente decorado, porque é o que eu tinha. E aí você vê que a imitação boa, ela se sustenta por 5 segundos. Porque se ela não tiver uma piada legal, já era. Eu queria a opinião do meu amigo Clodovil sobre o disco de diamante do Tchan. Olha só, eu posso falar uma coisa para o grupo El Chan, principalmente para o compadre Washington e o Beto Jamaica? Por quê? Eu queria falar uma coisa para eles. Pode falar, virando para eles, ó, direto, ó. Ordinários. Então, não, ó, já fez, nossa, que legal a imitação. Sim, e aí? Vai aonde? Vai falar o quê? Melhor eu ver a pessoa... Porque na realidade a imitação, ela é dependente da piada. Evidente. Totalmente, porque a imitação vai fazer aquilo que o imitado não faria. Exato. Aí é o desconcerto do imitado, não é isso? Exato. Então, há uma transmutação nessa coisa. Eu gosto muito de imitação, e eu tinha um colega, meu colega de dupla, que fazia isso com maestria.
As pessoas, eu percebia que eu no palco eu ficava olhando para a plateia, vendo o olhar e as reações. Então eu percebia que havia uma transmutação, que o cara pensa no imitado, se transporta para aquele momento ali e automaticamente começa a ver o imitado fazendo coisas que ele jamais faria. É muito legal. Então fica um jogo louco, né? É muito legal. Impressionante isso. E vocês sempre se pautaram muito na imitação, né? Sim, porque como a gente vem de rádio, o rádio, uma imitação no rádio é uma coisa que é muito legal, que você imagina a pessoa lá fazendo tudo isso que você está falando. Inclusive né? até o locutor com aquele vozeirão, às vezes é um cara feio, mas as mulheres se apaixonavam. Se ele fosse bonito, ele estaria na televisão. No rádio é um celeiro de gente feia. Não, mas acontece que isso aí até teve no Rio Grande do Sul um espetáculo chamado Primeiras Damas, que tinha um radialista, e o radialista era o ator que interpretava o radialista, ele falava, ele só perdia, ele tinha aquele vozeirão bacana, né? Mas ele só perdia, porque ele marcava o encontro com as ouvintes, chegava lá, os ouvintes se decepcionavam, é claro. Né? Sim, e o rádio é muito isso, a maioria dos caras que tem a voz bonita são feios, sempre, né? Aqueles caras que fazem o programa à noite, oi, tudo bem? Como vai? Sucesso. A mulher se apaixona. Nossa, se apaixona, vai ver, desmaia. Então, a gente tem que ver que a gente é muito mais do que uma voz, e a mulher também tem que ser muito mais do que uma beleza, que a beleza acaba. A minha já nasceu acabada, mas a beleza acaba do homem e da mulher, então a gente tem que ser muito mais do que isso. Sim. Mas deixa eu te perguntar, essa coisa, você na escola era o engraçadinho, não? Não, queria ser? Não, mas eu era o cara que imitava umas coisas idiotas já, do nada. E o meu irmão é um cara que imita bem também, imita umas coisas, imita o caseiro, a faxineira. Trabalha lá na área? Meu irmão é advogado, mas imita, é engraçado, é um cara divertido. Imita umas coisas impossíveis, que não pessoas famosas. Imita bem de passar trote pros outros e se passar para as pessoas. Ele é bem bom. Ele é bem bom. Aí tem o Renê, que trabalha no Café com Bobagem também, que era nosso vizinho de janela, que também imita super bem. O Renê é o baixinho, né? O Renê é o baixinho. E o Pardinho faz o Serginho Grosman, faz o Sérgio Malandro. Imita bem. E o Robson, que trabalha com a gente agora, que veio o bailarino, que é um dos melhores imitadores. Aí que tá um detalhe, o Café com Bobagem raiz é você, o Pardinho? Eu, o Pardinho e o Ivan. Sim. E aí depois entrou o Renê, porque ele era nosso vizinho lá de janela, e o Enio ia jogar bola no meu prédio. E também imitava. A gente foi pra TV, uma das primeiras coisas que a gente fez... Isso eu ia perguntar pra você. Teve o programa do Agildo no País das Maravilhas. Agildo Ribeiro? Isso, a gente era bem moleque. E aí chamaram a gente para fazer esse programa. O Enio já estava nesse projeto. E eu fiquei sabendo depois que ele ia jogar bola no prédio. Vai ter um negócio e tal. E eu fui fazer um show uma vez, quando morreu o Enfio, aquele cartunista famoso. Sim. Ele foi homenageado por vários humoristas que queriam levantar uma grana para dar para a família dele, enfim e tal. E eu fui lá fazer. E eu fiz umas imitações, tinha um cara lá que falou assim, olha, eu estou precisando de alguém que faça a imitação do presidente Sarney. Você faz? Eu falei, faço. Legal, vamos fazer um teste com você. E eu estava fazendo o programa do Agildo. Eu já fazia, eu era magrinho na época, você ficava num lugar, só para você entender, né, como é que era. Não sei se vai ter imagem para mostrar. Eu ficava sentado numa micro banqueta de anão, segurando um negócio aqui que mexia o corpo de um boneco, e aqui mexia a boca do boneco, tinha uma mulher ou uma criança que mexiam o braço, então eram tudo colado assim. Olha aí, relaxa, Brizola, relaxa. Para a felicidade da nação, essa é a última vez. Em particular, ao meu sucessor, Fernando Collor de Mello. Oh, meu Deus, garotas, juram que eu terei mesmo que passar por isso? Nessa época de pandemia jamais poderia ser feito isso, né? Aí você coloca todo mundo, tinha um monitor na minha frente para ver como estava esse enquadramento e um texto. E eu fazia algumas vozes, eu fazia a voz do Jânio, eu fazia a voz do Antônio Hermílio. O Jânio foi muito imitado, né? Sim, e eu fazia a voz desses políticos na época. Sim. E era muito cansativo, porque eram 12 horas de gravação e você sentado ali. Nossa. Muito, vai e volta, você não ficava o tempo todo, mas eram muitas horas. E aí eu ainda trabalhava na madrugada da Rádio Jovem Pan. E era muito cansativo isso para mim. Eu trabalhava durante o dia na Jovem Pan, fazia essa gravação, que era na TV Bandeirantes, e trabalhava na madrugada de novo na Pan. Não dormia. Não dormia, era muito louco.
E eu fazia cursinho ainda na faculdade, eu dormia atrás, tinha uma aula que chamava Vaticano, eu dormia atrás da cortina, sempre roncando, dormindo. Cadê ele? Não, tá dormindo, sempre, era o dia todo. Era o dia todo. E aí, nesse show do Enfio, me chamaram pro programa do Jô. Ah, você sabe fazer essa imitação do Sarney? Sei. Fui lá sem compromisso nenhum. Eu tinha saído do Agildo por cansaço. No programa do Jô no SBT. No SBT. O primeiro programa do Jô, o primeiro quadro que o Jô, quando falou gravando, ele gravou comigo. Muito legal. Eu não conhecia o Jô, foi muito legal. Aí eu fui lá e era muito louco. A gente vivia, isso nós estamos falando de 88, a gente vivia um tempo de inflação muito louca. Galopante. De inflação de 100% ao mês. Isso. Então o que aconteceu? Por que eu estou te contando essa história? Chegou a menina da produção, eu fui lá aprovado, 2 senhores falaram, vamos fazer um teste. Imite o Sarney. Bem assim, né? Seca. Eu imitei lá, brasileiro, como era na época. Sim. Brasileiros e brasileiras e tal. Eu imitei e falou, agora vamos ler o texto. Escrito, tal, li o texto, interpretei. Perfeito, muito bom. Ótimo, tá contratado. Falei, assim? Assim? Agora vai falar de grana com essa moça aqui. Perfeito, fui falar lá com a moça e tal. Você trabalhava no Agildo, né? Trabalhava no Agildo. Quanto você ganhava? Deu um negócio, falei assim, pô, esse tempo de inflação, eu ganhava 5, mas eu vou falar que eu ganhava 10. Porque se ela me der os 5, tá bom também. Sim. 18 anos, vamos embora. Então, eu ganhava 10. Tá bom. Mas aqui o salário é outro. Eu falei, tudo bem. Eu falei, é 30. Eu falei, oi? Como assim? Como 30? Não, é 30. Aí ela começou a falar umas coisas e eu não ouvia mais nada. Falei, 30. Eu vou comprar um carro, eu vou viajar. E ela falou, mas eu não ouvia mais absolutamente nada. Mas era uma loucura o 30, porque o mês que vem ele era 15. Sim. E no outro mês ele era 7,5, e depois ele era 3. Sim, mas 30, mas era um absurdo. Para um moleque, era um absurdo de grana. Era assim, para comprar um carro no mês, assim. Juntar um pouquinho e você comprar um carro mesmo. Era muito louco. Mas depois de 4 meses você não punha nem mais a gasolina no carro. Mas foi muito impressionante. E eu acabei que eu dei a sorte de fazer o primeiro quadro com o Jô Soares no SBT. A hora que estava toda a diretoria, não sei o quê, falou gravando. Pô, e foi muito legal que eu não errei. Você fica muito impressionado por ver a figura do Jô. Claro. Por você ver a produção que era. Eu já fazia algumas coisas. E o SBT se transformou numa Globo ali, fazendo aqui com o Jô. A dupla foi entrevistada pelo Jô quando era no SBT. A gente tremeu, obviamente, no primeiro. Depois, quando passou para a Globo, nós fomos também entrevistados algumas vezes, mas sempre essa coisa que você falou. Quando você chegava perto do Jô para dar entrevista, você... Sim. Interessante, né? Eu cheguei a fazer, eu fui entrevistado no Jô 11h30 também, lá no SBT, num dia que deu enchente. Então, tá marcado, mas nós não vamos perder essa entrevista por nada. Vocês estão se apresentando, além de rádio, vocês estão se apresentando em teatro também, né? A gente está fazendo que nem o Quarteto 11h30, né? Festas, batizados, e a gente conseguiu fazer algumas coisas em teatro, mas o que acontece... Gags visuais também? Gags visuais, inclusive eu que estou meio vesgo agora. Esse negócio de teatro, agora você mesmo sabe que é difícil, os teatros estão, assim, daqui a 1 ano, né, daqui 2 anos, a gente consegue espaços alternativos. Então, esse negócio de um fim de semana aqui, outro ali, a gente tem conseguido fazer bons espetáculos. Mas está dando enchente. Não, o Pardini chegou de caminhão. Você acredita? De caminhão, 1 metro de água. Sacanagem. E eu, verdade, eu coloquei, né, onde era o SBT lá, que era na Rua Dona Santa Veloso. Era um lugar... Não, aqui era peraí, antes? Não, foi no primeiro, no começo do Jô, era na Vila Guilherme. Na Vila Guilherme. Depois passou a ser... Sim. Não, quando nós fomos entrevistados... já era onde era a MTV ali? Não, já era lá. Então, mas era... foi assim, mas só para te contar. Eu parei meu carro ao lado do SBT e já tinha umas vagas numa empresa do lado que eram mais altas por causa da enchente. Mas mesmo assim, eu tinha um Gol, ele ficou de água até metade da porta. Mas eu falei, ferre-se, nós vamos ser entrevistados pelo Jô. Os caras de galocha. Pra você ter uma ideia, não é brincadeira o que eu tô te falando. Dentro do SBT, pra gente chegar ao estúdio do Jô, a gente foi de barco.
Sabe aquele barco que tem dos bombeiros? Agora lembrei o nome da rua, Ataliba Leonel. Ataliba Leonel é do teatro. Ali não era o Jô. A do teatro é onde gravava a praça, onde gravava o Silvio Santos, isso. gravava a linha de show do SBT. Esse teatro existe até hoje. Acho que ele vai ser alugado para um buffet, alguma coisa. É um lugar que me tem assim, muitas memórias. Eu morei perto desse lugar. Eu passava sempre, eu lembrava de mil coisas, 1000 pessoas que eu conhecia ali. Lógico, ele foi. Sim, aí continuando. Mas no Jô, a gente chegou de barco, do barco dos bombeiros, daí tinha um negócio de contenção de água, a água baixou e foi como se nada tivesse acontecido, não estragou nada no estúdio, a água não entrou dentro do estúdio, e a gente gravou e foi muito legal e mudou a vida, porque nós estamos falando no final dos anos 80, onde não tinha internet, onde não tinha celular, você dava o telefone, olha, e quem quiser contratar vocês, liga para onde? Nós fizemos 30 shows ou 40. E as pessoas anotavam. Nós fizemos 30 shows ou 40 por causa do jogo. No mínimo. Eu viajei o Brasil, lugares que eu não imaginava por causa do jogo. Exatamente. Foi muito legal. Nós caímos nas graças das contratações corporativas justamente por causa do jogo. O Jô ajudou muita gente. Muito. Eu vejo o Rei Bianchi, vários caras que foram lá mais vezes do que nós, mas ele ajudou muito. Sim, o Rei Bianchi ia todos os anos. Todos os anos. Se desse mole 2, 3 vezes por ano. Ele era muito bom. Sim. Aliás, ele era meu vizinho ali na Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana. Né? Aí, mas para nós que íamos algumas vezes aí na década, ajudava cara, muito, você vendia show 10 anos, irmão. É muita coisa. Muita coisa. Cara, agora é o seguinte, a coisa do humor no rádio, né? Que é uma coisa bem antiga, né? Que é o que acontecia antes. E depois passou a televisão, a televisão fazer e tal. Mas o rádio conservou essa coisa, a questão da audiência, a questão a questão do público se identificando com o humor de vocês. Eu acho assim, eu comecei a trabalhar em rádio com 15 anos, talvez, 16 anos. Eu tinha uma casa em Itanhaém, que é no litoral aqui de São Paulo, e tinha uma rádio na cidade. E eu queria trabalhar nessa rádio. Eu ia lá e falava, olha, mas eu faço algumas imitações e tal. Até que um dia estava o dono lá e falou, vamos fazer um teste. Legal, onde que é o estúdio de gravação? Não, você vai fazer ao vivo, no ar hoje. Como é que é o programa que você quer fazer? Eu fui explicar e falou, não, me explica no ar. Faz o programa que você acha que você deve fazer, faz no ar, aí você me fala. Aí beleza. Fui lá fazer super nervoso, falei, puta, o que eu vou falar agora? Não tem jeito e tal. Eu fui, era uma rádio super antiga, né? Tecnologicamente super antiga, tinha uns toca-discos assim, tinha um elástico, para você tocar a música, você tinha que pegar no embalo, você tinha que fazer, soltar para entrar. A música sempre começava, aí entrava. E aí tinha uma mulher que era operadora e ela me punha para falar. Ela abria o microfone, fala. Vou tocar a música, ela falava, não, fala. Imita, faz um negócio, e eu fazendo. Aí, no meio do programa, liga o dono. Quero falar com ele. Olha, você está aprovado porque o J. Silvestre, que era aquele apresentador famoso, ele tinha casa em Itanhaém, eu pus ele para ouvir, que eu falei que eu ia contratar uma pessoa, ele falou que você é muito bom, pode ser contratado. Eu falei, caramba, o J. Silvestre. Nunca conversei com o J. Silvestre. Eita! Ele morava no prédio que eu moro hoje, olha como o mundo dá volta, enfim, mas nunca conheci, nunca vi e nada, beleza. E aí o dinheiro que eu ganhava, porque eu fui contratado, eu poderia ir de São Paulo a Itanhaém, que é como eu ia de ônibus, que eu era menor de idade. Eu comia um sanduíche numa lanchonete que imitava o McDonald's, que aqueles 2 hambúrgueres, e tomava uma Coca-Cola. Se eu tomasse a segunda, eu tinha que pedir dinheiro para voltar para casa. Era essa a grana que eu ganhava. Mas estava realizado? Mas realizadíssimo, era um negócio muito louco. E aí eu voltei para São Paulo, isso daí durou alguns meses, eu voltei para São Paulo e tinha uma rádio chamada Imprensa, que existe até hoje, é uma rádio que aluga horários. Então de manhã você tem um programa sobre rock and roll, à tarde toca forró, no meio da tarde tem um programa sobre política, à noite tem um programa de um cara que fala sobre luta livre, e assim, é uma rádio que tem todos os tipos de programa. E à noite tinha um cara que fazia um programa de madrugada, e eu ouvia sempre esse programa, eu gostava desse programa. O cara chamava Ataíde Martins. Aí eu ligava lá, falei, poxa, ele atendia, oi, tal, vozeirão. Aí eu falei, poxa, Ataíde, eu gosto de fazer imitações. Ele falou, gosta mesmo? Imita aí, deixa eu ver. Eu imitava as coisas que eu imitava lá, aqueles desenhos. Olha, Jambo e Ruivão estavam perdidos na floresta. E tinha aquele corpo dormindo. Puxa vida, He-Man, sou bom para as crianças. Fazia essas coisinhas. Ele falava, vem aqui fazer na rádio. E eu fui.
programa era meia-noite às 3. Eu ficava lá. E eu via que eu conseguia imitar a voz desse locutor. Era um timbre grosso, grave. Daí de Bertins, eu não lembro exatamente como era, mas eu imitava ele bem na época. Ele podia até faltar e foi você. Mas olha o que aconteceu. Ele ficou muito meu amigo. E eu não ganhava absolutamente nada. Sim. E ele ganhava muitos jantares. Porque ele ficava nesse programa. Então tinham gerentes de restaurante, tinham garçons que ouviam ele e falavam, olha, vem jantar no meu restaurante, vem aqui jantar, dá um toque aí na rádio. Sim. E fala, ó, tô indo no restaurante tal, que vai ter o melhor camarão de São Paulo. Vai lá e ele vai ganhar o camarão, beleza. E ele falou assim, Zé, eu vi que você fica brincando com o operador, que você me imita. Eu falei, é verdade. Ele falou, vamos fazer uma coisa? Você fica aqui na rádio me imitando e eu vou lá jantar. Ele ia jantar e trazia tudo pra mim. Todo dia. Sim. Todo dia. Então, assim, umas 2 vezes por semana era camarão, outro era estrogonofe, outro era comida japonesa. Então, todo dia eu não ganhava absolutamente nada, ganhava o jantar. Agora, você imagina que situação louca. Eu trabalhava numa rádio que eu não era contratado, tocando músicas que eu escolhia, falando coisas que eu falava sem ser eu. Então era uma verdadeira fraude, porque você estava ouvindo um cara que não era eu, fake news total, e eu ficava lá em troca de comida. E acabava esse programa 3 da manhã, que era um programa da madrugada, Taíde Martins, comando da madrugada, entrava um cara que tinha uma lavanderia de carpetes. Olha que legal, chamava Frank. Ele tinha uma loja que lava carpetes e cortinas. Ele falava, poxa, Zé, você não gosta de mim? Eu falei, como não? Não, você vai embora 3 horas da manhã, meu programa é até às 5, você nunca quis ficar. Eu falei que eu preciso dormir em algum momento da minha vida. Sim. Não, Zé, fica que senão eu vou ficar muito triste. Tá bom. Eu comecei a ficar de graça, da meia-noite até às 5 horas da manhã, até às 3 eu ganhava o jantar, e das 3 às 5 esse cara começou a me dar lavagem de carpete na minha casa e cortina. Você chegava na minha casa, a casa da minha mãe, tudo brilhando, não sei o que. Eu falava, poxa, mas agora eu já lavei tudo. Não, eu vou te dar uma lavagem, você dá pra quem você quiser, mas você tem que continuar vindo. E assim eu fiquei de graça um tempão, sei lá, quase um ano trabalhando com esse pessoal. Que idade mais ou menos? 18? 17 ou 18, por aí. E a tua mãe, teu pai, assim, com relação a isso? Pô, minha mãe, meu pai perdia ele muito cedo. A minha mãe achava legal, mas assim, ficava com medo. Pô, você vai sair esse horário de madrugada? Não, mas a coisa da remuneração, esse menino não tem futuro, tem essa coisa que ela achava graça, achava graça. Ela falava, não, uma hora, minha mãe queria muito que eu fosse advogado. Eu entrei na faculdade, não terminei. Meu irmão é advogado, meu pai era advogado. Sim, sim. Mas ela achava graça nesse começo, porque ela achava divertido isso. De ouvir minha voz no rádio, achava legal. Já tinha uma coisa mais glamourosa. E aí eu conheci um locutor da Jovem Pan, também de madrugada, por telefone, e sempre entrava no ar, fazia as imitações com ele. Ele falou, estão precisando de alguém na Jovem Pan que faça imitações. Daí eu fui, e a partir daí eu comecei a ir para Pan. E no primeiro dia eu fui, também de graça, ganhei LPs, camisetas, tem uma coleção até hoje. Tem, pra caramba, eu coleciono todas essas coisas. E aí eles falaram, não, você tem que continuar vindo, a gente quer fazer um negócio de humor. Eu super, assim, meus ídolos do rádio falando comigo, que eu era um ouvinte da rádio, da Pan. E aí eu levei o Pardini pra lá, eu lembrei que ele era o cara que me dava caronas e que escrevia bem. E aí começou a se juntar a turma que depois virou o Café com Bobagem. Tá, mas aí a coisa do café, o Café com Bobagem. O Pardini fez um sucesso na Pan retumbante, que foi o cara que eu vi fazer mais sucesso no rádio, depois do Serginho Leite, que foi um ícone do rádio também. Ele tinha ido para Globo, o Pardini fez um sucesso muito grande. Eu fiz algumas coisas que fizeram sucesso, escritas pela Rosana Herman, que é muito inteligente. Aí o Pardini saiu da Pan, eu saí também, fui para a Band ser locutor folguista, que eu queria ser locutor folguista, que eu queria ter um horário meu, os horários do Zé Américo e tal, não sei o quê, sonho besta. Aí o Joca, que era um cara que tinha trabalhado com a gente na Jovem Pan, ele era o diretor da rádio, e falou, Zé, o seguinte, sempre me convidam para essas coisas. Sim. Eu preciso contratar um outro locutor. Eu fazia de madrugada, a minha chegada na Band foi triunfal no Morumbi. Olha, falaram, tem que ir lá para ensaiar a mesa, né, para você aprender a operar. Eu cheguei 3 horas da manhã, estava tendo um tiroteio na porta da Band. Eu já saí do carro, o cara falou, deita no chão, bem, bandido ali roubando o carro. Foi minha chegada triunfal. Aí foram passando os meses, eu lá na Band, fazendo os piores horários, madrugada, final de semana, horário que ninguém quer fazer, eu fazia. Aí o Joca falou assim, Zé, seguinte, eu tenho que contratar um locutor para fazer um final de semana
e eu queria contratar o Pardini e o Ivan para fazerem humor. Mas só que eu só tenho dinheiro para fazer uma coisa. Ele falou, qual é a minha ideia? Você faz esse horário de graça, e eu pego o dinheiro que eu tenho, contrato o Pardini e o Ivan, e vocês fazem um programa de manhã. Você topa? Eu falei, claro. Então eu trabalhava nos piores horários, e além dos piores horários eu trabalhava de graça no final de semana. Sábado e domingo, terrível, meio-dia às 4, meio-dia às 6. Sim. E aí o Pardini e o Ivan foram contratados por metade do que ganha um locutor, porque era um salário para dividir pelos dois. Sim. E aí tinha o programa Hora do Ronco, que tem até hoje, que tem mais de 30 anos, e a gente fazia o esquenta da Hora do Ronco, que era das 6 às 7 da manhã. Eu, o Pardini e o Ivan todo dia ao vivo. E assim começou o Café com Bobagem. Mas vocês já deram o nome Café com O Bobagem? Pardini é que deu, é uma ideia que eu acho muito legal, Sim. por causa do horário. Sim. Café, hora Café, do café, café. e bobagem que a gente falava, né? Bobagem. Sim. E aí começou, e na Band isso daí foi um grande Vocês sucesso. três. Então começou os três. Sim, e foi um grande sucesso porque através disso a gente fez um ano de temporada no Teatro da Bandeirantes, Teatro Bandeirantes, Sim. que depois virou igreja. E era tanto sucesso que era um teatro de 1000 lugares que a gente lotava todas as semanas durante um ano. Vocês eram referências, vocês viraram referência do muito, humor no rádio. Mas era tudo muito de qualquer jeito. Tudo Porque muito... a gente lá no Rio Grande do Sul, eu era da fronteira, depois fui para uma cidade um pouquinho maior, e inclusive uma cidade muito conceituada no mundo gay, Pelotas. E aí e ouvia-se muito falar do Café com Bobagem. Muito. Legal, porque a gente fez bastante sucesso, a Band era uma rádio de E não muito tinha internet, sucesso, cara. Era... Nenhuma internet. Eu lembro que depois, como a gente chegou a trabalhar em várias rádios, a gente chegou a ser pirateado na fronteira, em Foz do Iguaçu, a gente comprava fita pirata do Café com Bobagem, era uma graça isso. Legal. Porque como a gente gravou 3 CDs, a gente sempre que ia para lá, a gente depois mudou para Transamérica, foi para outras rádios, foi para Pan. Sim. E a gente sempre comprava piratas quando a gente ia fazer show e a gente achava uma graça. Nossa, que eu acho que é uma medição de sucesso isso. A pessoa piratear você é uma medição de sucesso. Exatamente, isso aí. Os fulanos também nós fazia teatro de rua e lançamos um CD. CD de piadas. Aí esse CD de piadas vendia na roda de rua ali, tal. E depois o camelô começou a copiar e vender. Aí pessoas na pavura, não sei, olha aqui, o teu CD tá vendendo aqui, vem aqui, porque não sei o que, direito autoral. Pô, direito autoral, cara, deixa o cara vender, tá tudo certo. Vai se expandindo. E a gente foi um dos primeiros a ter essa coisa de viralizar. Não sei se tu chegou a ouvir alguma vez, virou hit, né? Silvio Santos no motel. Sim, já vi muito, eu acompanhava muito vocês, imagina. Olha só, meu bem, estou chegando no motel. Estou chegando no motel. Já está aqui uma moça me esperando. Meu bem, prazer em recebê-la no programa, no hotel. Aliás, prazer em recebê-la no motel. Prazer em recebê-la neste quarto de motel. Isso que os caras mandavam esses áudios por e-mail, né? No início da internet mesmo, assim. Tá? Então é uma coisa que hoje você nem pensa nisso, né? Tudo é rede social, tudo mais instantâneo. Imagina que ia ser loucura, sim, né? E hoje eu fico vendo, tem pessoas que chegaram depois, a nossa história é assim, como eu acho que a maioria das pessoas, eu não sei a sua, mas eu estou pensando por mim, a história nossa é de um monte de fracassos com algum momentinho de sucesso, claro, um monte de show de 20 pessoas para chegar a de 2.000, de 1.500, mas tem muita coisa que deu errado, e eu acho que a vida de todo mundo é assim, né? Nós fomos para a rua porque nós saímos do Rio Grande do Sul para ir para o Rio de Janeiro, que tinha essa ideia de que o Rio de Janeiro era a grande vitrine, sempre era isso, né? Sim. São Paulo, dentro da loja, todo mundo falava isso. Então vamos para a vitrine. Então nós fomos com dinheiro, juntamos uma grana para um mês. E aí chegamos à conclusão que a ideia era locar um teatro e apostar tudo no teatro. Pegamos um bom teatro, que na época o Teatro Barra Shopping, e aí locamos o teatro e apostamos. Que ano que era isso? Isso 97. 97. Eu ia muito no Teatro Barra Shopping. Eu gostava muito. O Paulo Silvino estava em cartaz lá na época. Sim, Paulo Silvino, o André Lucas e tal. Aí, cara, não foi ninguém. E nós tínhamos que pagar o teatro. Não deu um ingresso sequer. Putz. O horário é isso, é aquilo. Putz. Aí nós ficamos peladão. Tem sempre aquelas desculpas, quando a gente se ferra, tem sempre as melhores desculpas. Mas você viu, tinha show da Ivete Sangalo. Isso. Mas aonde era? Não, a 400 quilômetros daqui, então as pessoas não tem nada a ver, que deu errado mesmo, pô. Claro.
Aí nós ficamos em maus lençóis, mas não podia voltar para casa como derrotado. Não, e aí o show de rua foi a solução. Salvação. E aí nós começamos, aí aprendeu-se, né? Teve uma técnica para pedir dinheiro na rua. O horário de você pedir dinheiro é o horário que é a evasão do público, né? Os caras aproveitam aquele momento que você vai pedir, não tem mais graça, você tinha que amarrá-los. Então a gente aprendeu uma série de coisas para poder, na hora de E isso daí, nessa época, vocês conseguiam se sustentar com isso? Muito, ganhava-se bem pra caramba. Que legal. Era assim, a gente fez... Fosse em dinheiro de hoje, seria quanto? Cara, o dinheiro de hoje, você tiraria 300, 400 reais cada um. Por dia? É. Que delícia! É. Por que nós fazíamos? Nós amarrávamos as pessoas ali. Como? A dupla, né? Então, o meu colega ficava no meio, contando uma piada, eu ficava ao redor, tal, perante o microfone. Daqui a pouco mais eu entrava dentro da roda, quando já era o momento de pedir o dinheiro, porque a roda é aquela roda imaginária. Você marca com água, as pessoas aglutinam ali e fica aquele teatro de arena. Então ele ficava no meio, a gente fazia alguns esquetes, aí depois ele contava uma piada. Quando ele ia contar uma piada, logo em seguida a gente ia dar o chamado atraque do dinheiro. E aí, antes de dar o atraque, eu disse, olha só, com licença, eu estou aqui fora, aconteceu um fato aqui, ó, que eu vou ter que falar para vocês. A curiosidade já... Opa, o que foi? Epa. Tem um cidadão aqui, tá? Tem um cidadão falando umas coisas aqui, mas ele pode ficar tranquilo que eu não sou X9, eu não vou falar quem é ele, mas eu vou falar o que ele falou. As pessoas, opa, o que ele falou? E aí, ele falou que um bando de otário que está aqui, que a gente vai parar, vocês vão parar o show e pedir dinheiro, e os otários tudo vão dar dinheiro aí, cara. Eu quero falar para esse cidadão que aqui não tem otário. Aqui são chefes de família, trabalhadores, pessoas, aqui é uma grande família. Inclusive ele que falou essas merdas aí. Eu apontava para cá, os caras ficavam assim, se olhando assim, eu tinha ele aqui, porque vinha aqui de trás. Não sai agora não, porque se sair agora, você vai ser... Então ninguém queria sair. Então ficava amarrado. E tinha determinada época do mês que ganha mais e ganha menos, né? Sim. Interessante na rua é que você fazia aqui, não dava quase nada. Você fazia mais aqui 2, 3 metros para cá, 5 metros para cá, dava muito. E quantas horas vocês faziam isso? Cara, a gente fazia, sei lá, momentos assim de 1 hora, saía daqui, dava um tempo, depois fazia mais uns 40 minutos. Isso também, a questão do sol. Você ia se mudando de cenário pra dentro do lado da Carioca por causa do sol, porque ninguém não quer ficar no sol, lá é muito quente. Então tinha isso. O dinheiro estava ali. Você tinha que pegar ele, né? Uma espécie, uma energia que estava. Se botasse aqui não dava nada. Então a gente, esse lugar que fazia 2, 3 vezes aqui não dava nada, e aqui 2, 3 vezes dava muito. Opa, aqui que é o lugar. E dava. E tinha lugar que era certeza de dar. Tinha lugar que ali dava certeza de dar, com meia dúzia de gato pingado. Que legal. E os caras contribuíam e tal. Então tinha isso. E aí você ia falando, claro, você pode contribuir com a sua presença, mas você pode dar um centavo, ninguém vai botar uma faca no seu pescoço. Aí você dava aquela ideia, né? E o cara, agora vai sair por causa disso? Não, fica aí, irmão. Agora se tiver um compromisso muito sério, né? Aí de repente, mas só vou dar um recado, não atravessa a rua hoje, irmão. Aí você dava aquela brincadeira e tal. Legal. Aí nós estamos aqui na cidade de vocês, estamos aqui na pedra, mas a gente não come a pedra, estamos comendo miojo há 1 mês, já estamos cagando em tirinhas. Então fazia uma piadinha em cima daquilo, mas as pessoas imaginavam que a gente estava comendo miojo mesmo. Cara, o vagabundo dava... A gente saía, opa! Legal. E saía com uma grana bem... Mas tinha essa técnica. Se você não fizer isso, se deixar pela contribuição espontânea, não rola. Não tem como. Meia dúzia de centavinhos ali, tal. Você tem que dar a sugestão, a chamada sugestão. Senão não rola. E a gente vai aprendendo essas coisas no decorrer. Né, sensacional. Cara? Mas olha só, deixa eu te falar. Uma coisa que nós estamos vivendo muito hoje, que está a ditadura do humorista, que é o politicamente correto, né, cara? Isso aí não podemos fugir desse assunto. E que, obviamente, nos meios de comunicação deve ser pior ainda, né?
Sim, e o mundo tá muito chato, né? Que tudo ofende. Você fala uma piada de gordo, fala, pô, eu sou gordo, vou fazer uma piada de gordo. Não, isso daí vai chatear as pessoas que estão acima do peso e que não sei o quê. Você fala, qualquer coisa, alguém fica chateado. Mas é um terceiro, não é o gordo que fica. Não, é alguém que fica chateado pelo gordo. Pelo gordo, exatamente. Então é muito chato isso. Eu acho muito, muito chato. Tanto que a gente era muito mais contundente quando a gente começou, que o mundo era outro, do que agora. Agora tá todo mundo meio bunda mole, porque tudo é um processo. Tudo é uma coisa... E tá deixando o humor meio sem graça, ou não? Eu acho, totalmente. Sim. Totalmente, porque você poderia falar outras coisas e quem fala outras coisas está sendo processado, está sendo... Então... Pois é, por que essa coisa da justiça, né? Tanta coisa mais importante, né? Judicializar o humor. É muito ruim. E aí estão absolvendo os crimes de verdade e o que não é crime está sendo... Sim. Está sendo a ótica do momento, aquela coisa, o foco, né? Tem um monte de gente que já perdeu dinheiro, foi processado por piada. Às vezes pode até ser processado por piada que não tem graça, mas por ofender, eu acho que não. Porque você pode calar a pessoa, mas você não cala o pensamento. Não. Porque se o cara é gordo, ele não vai desmagrecer por causa disso. Não, exatamente. Agora não se fala mais negro, não. Afrodescendente. Afrodescendente. Aí quer falar negão, não. Afrodescendentezão. Eu tenho um amigo que ele fica louco com isso. Ele chama Valmir Jorge, ele trabalha com a gente em rádio, e o e-mail dele é Valmir Jorge ou Pretão. Ele falou, não tem essa de afrodescendente, eu sou preto, eu sou pretão. Mas não é todo mundo. Às vezes eu já estive com ele em várias situações, ô pretão, fica tudo rindo. Mas é engraçado que ofende as pessoas, ofende os outros. Os terceiros. É a mesma coisa, os viados se chamam de viado. E tu botando, ô viado, vem aqui, não sei o que, entre amigos. Uns amigos numa banda, olha, não sei o que. Eu fiz um piloto, seria um programa de rua, como se fosse de auditório, mas na rua. Legal. Na rua. Atrações, chances da plateia, tinha também a dança dos famosos no Faustão. Eu fiz a dança dos desvalidos. Legal. Que seria qualquer um. De qualquer jeito ia dançar. De qualquer jeito. Mas o prêmio era uma garrafa de cachaça. Sabe, coisas bem toscas mesmo, né? Claro. O que apareceu? Mendigos. O mendigo por uma cachaça é pior que guri por pirulito. Ele quer a cachaça. De qualquer maneira. De qualquer maneira. E interessante que... E aquela cachaça normalmente que eles tomam, se você colocar no carro, funciona, né? Funciona. Que é muito álcool, aquilo lá é álcool puro. E aí quando veio uma menina mendiga, que estava juntando latinha, deixou as coisinhas dela aqui assim, eu quero participar, entrou. Beleza, é democrático, pô. Eu vou dizer, não, teu mendigo não pode entrar porque não sei o quê. Não, absolutamente foi. Aí ela acertou com o DJ ali, a música que ela queria, pá. 1, 2, 3, valendo! No samba ela me diz que rala. Rapaz, tá tirando a onda, mano. No samba ela me diz que rala. Aê! Rapaz, deu um show, dançou. No final, ganhou a sua... Cachaça. Aí eu fui medir como é que, né, botei uns quadros no ar para ter uma ideia de como é que ia ser a aceitação. Rapaz, não apareceu um monte de gente, ia dar um prato de comida, porque não sei o que tal, explorando, não sei o que. Caramba, irmão. Nada tá bom. O Lilico que falava, né, depois que inventaram tá ruim, não ficou bom para ninguém. Porque fica todo mundo tem sempre alguma coisa, né? Cara, eu acho uma covardia isso, sim, né? A mesma coisa na internet. Se tiver um brasileiro que inventar a cura da AIDS de graça, sim, vamos chegar e falar, mas também ele é palmeirense. Tem sempre algum desconto, tem sempre um defeito, tem sempre alguma coisa. Sim. Poxa, chatão, tá muito ruim. Aí tá meio sem graça. E você não fica com aquela coisa, com aquela vontade de porque está sendo reprimido isso, né? Sim, totalmente. E você não pode nem falar mais nem entre os amigos, porque às vezes tem um cara gravando... Não, sempre. Não tá uma ditadura? Muito. Você sabe que uma época eu estava fazendo aquele show proibidão lá da praça, sim, eu ia às vezes no lugar do Marcelo, e era muito legal que lá a gente falava tudo que a gente queria, porque a gente conversava antes, a gente pode falar tudo que a gente quiser aqui? Tem problema? Não vai ter choro depois? Não vai ter reclamação? Sim. Não, pode. Aí era muito legal. Quando você faz show desse tipo, é muito legal. Tá, mas aí... Tem o cara que grava, sim, e aí bota na internet, sim, aí vai reclamar. Não, mas numa época que ainda não se gravava muito aí. Mas tem sempre. Agora acabou, isso. né? Acabou. Agora você vai fazer, vai sempre ofender alguém. Sempre. E tudo vira um negócio gigante e vai acabar o mundo. Que coisa.
Mas eu acho que já passa. Deixa eu te falar, uma coisa que eu estou perguntando para todos que eu estou entrevistando, e muitos não, assim, acabam querendo ser politicamente corretos, não falam, não abrem o verbo. A exemplo da música, existe o humor brega? Não, eu acho que existe o humor popular. Eu acho que existe o humor mais popular que eu acho que esse acaba sendo o melhor. Porque se pegar as pessoas mais simples, ele vai pegar as outras pessoas. Tá, mas aí, por exemplo, o popular, ele não pende para coisa mais... O que seria o brega? Chula, você está falando? Não sei se é menos inteligente, mas seria isso? Não? Eu estou tentando desvendar isso, cara. Por isso eu não sei. Eu acho que tem aquela coisa mais descarada, né? Mais o Raimundo que rima com bunda, assim, que vai pegar todo mundo. Mas às vezes tem uma que você precisa dar uma pensadinha um pouquinho. Olha que legal. Eu acho que tem isso, tem essa separação. Sim. Porque na música é aquela melodia mais... trabalhada, com várias notas musicais. Notas, e a outras mais simples. Sim. E aí Mas eu vou numa que os caras me falam e eu acho essa a melhor resposta. Tem só 2 tipos de humor, engraçado e sem graça. Essa eu acho a melhor. Tá. Mas tem a coisa que você pensa, que, por exemplo, você pega uma música que entrega, não tem mais o sentido conotativo, né? Então aquela piada que entrega muito rapidamente e tem a outra que às vezes você esconder um pouquinho. Que a grande jogadinha do humor é você puxar para um lado e você terminar nesse outro, né? Sim. Você pensa que é uma coisa e vai ser outra. Eu acho que quanto mais você esconder isso, eu acho que vai ser melhor. Sim. Então eu fico pensando, tem coisa mais descarada, mais, sei lá, mais suja, mais sacana, e tem as coisas de humor mais bobinho, e tem aquelas coisas super cabeças que nem sempre são boas, né? Nossa, que inteligente. Inteligente às vezes é um adjetivo de sem graça, né? Sem graça. Nossa, ele é muito inteligente, realmente é uma bosta. Mas estou me acabando de rir, mas por dentro. Que não vale. Exato, eu acho que a gente tem que rir. Não tem essa. Ou então você pode ter essa coisa inteligente para você pensar na sua casa. Sim. Porque não dá para você ir com coisas inteligentes que ninguém ria no show. Você já fez muito show, você sabe disso. Sim. A gente... Eu só tenho que rir de uma forma ou de outra. Porque senão a gente fica frustrado, fica até deprimido. Exato, totalmente. Você fala, caramba. O que tu, assim, a tua previsão pro humor daqui para frente, com todas essas adversidades, Como em qualquer profissão, acho que só os fortes sobrevivem, né? Porque começou essa coisa em 2008 de stand-up. Todo mundo virou humorista stand-up. Humorista stand-up é o meu solo. O cara que você nunca ouviu falar. Eu estou com 2 solos diferentes, um de 1h10 e um de 50 minutos, onde faço algumas vozes. Acho uma bosta. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer. Eu acho muito legal, eu prefiro muito mais piadas medíocres, porcarias que são pensadas por mim, do que pegar piadas de outras pessoas e colocar. Eu gosto muito disso, quando eu vou fazer. Veja quem é o nobre galã do banco, é Carlo Anjo Mal da Nóbrega. Olha, eu não sou nem anjo mal, nem anjo bom, porque não tenho asa, tá? Olha, eu também não tenho asa pra voar, tenho apenas cartão pra entregar. Paraíba, tá aqui o meu cartão. Você que toda vez que você vem aqui, você tem que me dar um cartão, rapaz? É claro que não, se o problema é esse, eu não vou nunca mais dar um cartão pro senhor. Graças a Deus. Eu vou dar 2. Paraíba, tá aqui os meus 2 cartão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que só os fortes sobrevivem. Porque muita gente que veio já ninguém ouve falar. Sim. Como em todas as profissões. Só o cara que tem muita vontade vai sobreviver. Eu acho que o advento do stand-up, ele oportunizou quem não tinha coragem de fazer ou não sabia fazer. E tem muita gente boa. Vamos falar, tem muita gente boa. E tem gente ruim pra cacete também. Sim. Você vai na padaria, o padeiro não está fazendo pão, está fazendo stand-up. Stand-up sempre. E às vezes melhor que a gente. O detalhe é o seguinte, e uma coisa que com o advento do stand-up, até me revoltou um pouco, esse projeto começou por causa dessa revolta que eu tive, de o stand-up ser confundido como ser sinônimo de humor. As pessoas, é stand-up, fala de humor, ninguém entende mais nada. O que eu não gosto é regras. Às vezes o stand-up tem umas regras que me deixam chateado. Olha, não pode isso, não pode fazer imitação, não pode fazer personagem. Eu acho que não pode se você não sabe, não pode se você não tem o personagem. Se você tem, é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa. Porque essa coisinha de stand-up que vem americano, que você faz no finalzinho da piada e faz uma carinha, e ele também. É bosta isso aí. Vamos lá fazer do seu jeito. Eu acho que o que vale é você entreter uma pessoa no tempo que você tem. Você tem 15 minutos para fazer, entretém a pessoa que está te assistindo do jeito que for. Sim. Você dançando, você ficando pelado, você contando uma piada, você fazendo uma imitação.
desde que seja legal. Sim. O melhor, se você sabe imitar, se você sabe ter um personagem, se você tem outras coisas, se você sabe cantar, se você sabe... Faça o seu melhor, você tem aquele tempo para entreter os outros. Sim. Eu acho isso. Não, óbvio, né? Mas regra em suruba, né? Não, aí passar a mão na bunda agora não. Não, exatamente. Exatamente. Isso, mas eu acho que eu coloquei essa questão para o Cláudio Torres Gonzaga e também para o Márcio de Bach, que são os caras que viram isso nascer de perto, mas era mais colocaram que era mais formação de nicho, né? Para depois afrouxar, que agora está mais frouxo, né? Não tem muita regra agora, né? Está meio que valendo quase que tudo. Mas esse advento do stand-up veio tirar um pouco de uma essência brasileira, que é o bordão. Sim. Mas o bordão, talvez em show, é uma coisa que só vai dar certo se ele estiver na televisão, né? Que a pessoa vai rir ou vai se identificar numa coisa que ela já conhece. Sim. É muito difícil você chegar num show que ninguém te conhece e vai pôr um bordão. Não sei. O bordão ele precisa de continuidade. De continuidade, que todo que esteja realmente na boca do povo, né? Sim. Mas aí o rádio é campeão nisso. Muito. O rádio é muito legal. O rádio, eu acho que tem uma coisa diferente da TV. A TV, vamos pensar comercialmente, a televisão, ela vai vender rápido, né? Você tem aqui, o livro Qual é a Graça? Você vai mostrar na televisão, você vai vender rápido. Mas no rádio vai ter um aval de que esse livro é muito bom. Sim. A gente vai falar, o rádio tem essa coisa que às vezes a TV não tem. Ele tem uma coisa que, puxa, tá no rádio, eu ouvi, ele desperta mais o imaginativo. Eu acho, e ele tem um aval, parece que você está assinando embaixo que isso aqui é bom. Sim. É diferente isso, eu acho bom. É uma mídia que eu acho que nunca vai morrer. O rádio tem 100 anos, mas não vai morrer, porque as pessoas ouvem rádio quando estão no carro, elas vão trabalhar ouvindo rádio, voltam, ouvem música no rádio do carro, então eu acho que é um meio de comunicação que não vai acabar nunca. Tem será que funciona da mesma forma as web rádios? Eu acho que não, porque... sei lá, você vai estar ouvindo no seu trabalho, quando você tiver, é difícil você ouvir o web rádio no celular. No celular. Não tem muito essa né? Essa coisa, por enquanto, ainda não tem. Né? Eu acho que é meio esquisito. Mas eu acho legal você poder ter a sua rádio, né? Né? Legal, minha rádio é o quê? É uma rádio só de humor, só vai ter programas de humor. É muito legal. Quem gosta, é uma coisa, um público muito dirigido, mas é excelente. É uma rádio que vai falar sobre medicina nuclear, olha que legal. Opa. Tem 5 pessoas ouvindo, mas olha... São super direcionadas, né? Cara, eu acho que eu esgotei minhas perguntas. Eu quero agradecer, eu estou emocionado de estar à tua frente. Imagina. E outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que já te disseram que tu tem uma forte semelhança com o Faustão? Olá, grande Carlos Alberto, um dos maiores caráteres da televisão brasileira, tanto no pessoal como no profissional. Esse aqui é fera, meu. Você não pode imaginar a alegria que eu tô sentindo. A alegria é toda minha, porque afinal de contas, caráteres como você, limpos e corretos, são dificílimos na televisão brasileira. Você é uma grande fera, uma salva de palmas pro Carlos Alberto. Eu trabalhei lá no programa do Fausto, e aqui, essa parte aqui de cima, aqui, do teu olho, parece muito, cara. Parece. Eu já trabalhei com o Faustão também, foi puta cara legal com a gente. Sim. Por favor, Mônica Lewinsky, let's go. Come on to presidents. O louco! Ela estava trabalhando embaixo da tribuna. Por isso que estava atolado esse negócio. Vem aqui, Mônica Lewinsky. Onde ela estava, meu... Fausto, vê se a perna dela não parece a barba do Lula. Dá um close aqui. A gente na televisão acha ele chato, né? Mas ele é um cara maneirão, cara. Cara, gente finíssima, ajuda milhares de pessoas, não conta pra ninguém. Ele ajuda, mas sob a condição de não ficar falando que ele ajuda. Eu tô achando muito chato, inclusive, que o Fausto vai sair da Globo esse ano, e esse velório de um ano que está sendo feito com ele, que todo artista que vai lá, ô Fausto, que legal, poxa, que você me ajudou, e vai ficar isso até o ano todo, é muito triste, como foi quando o Jô Soares saiu. Sim. Muito triste isso. Mas que legal, obrigado por você ter vindo. Meu irmão, satisfação. Obrigado. Estamos aqui é a sala de essa sala foi montada só para você fazer essa que legal, né, cara? Poxa, pode desmontar agora quando eu sair. Legal. Agora você tem que conversar com o Padinho. Com o Padinho, sim. Amanhã eu volto. Combinei com o Vitor já. Muito legal. Falado, obrigado a todos aí. Valeu.